Disposições finais e transitórias. Artigo 22. Fica criada a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira, cabendo-lhe em especial: inciso 1. Propor normas regulamentadoras desta lei relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação de desempenho. Inciso 2. Acompanhar a implementação e propor alterações no plano de carreira. Inciso 3. Avaliar anualmente as propostas de lotação das instituições federais de ensino, conforme inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei. Inciso 4. Examinar os casos omissos referentes ao plano de carreira, encaminhando-os à apreciação dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. A Comissão Nacional de Supervisão será composta paritariamente por representantes do Ministério da Educação, dos dirigentes das IFES e das entidades representativas da categoria. Parágrafo 2º. A forma de designação, a duração do mandato e os critérios e procedimentos de trabalho da Comissão Nacional de Supervisão serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 3º. Cada instituição federal de ensino deverá ter uma comissão interna de supervisão do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, composta por servidores integrantes do plano de carreira, com a finalidade de acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a sua implementação no âmbito da respectiva instituição federal de ensino e propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para o seu aprimoramento. Artigo 23. Aplicam-se os efeitos desta lei. Inciso 1. Aos servidores apresentados aos pensionistas, exceto no que se refere ao estabelecido no artigo 10 desta lei. Inciso 2. Titulares de empregos técnico-administrativos e técnico-marítimos, integrantes dos quadros das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, em relação às diretrizes de gestão dos cargos e de capacitação e aos efeitos financeiros da inclusão e desenvolvimento na matriz hierárquica e da percepção do incentivo à qualificação, vedada a alteração de regime jurídico em decorrência do disposto nesta lei. Artigo 24. O Plano de Desenvolvimento Institucional de cada instituição federal de ensino contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira, observados os princípios e diretrizes do artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira deverá conter, inciso 1, dimensionamento das necessidades institucionais com definição de modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição. Inciso 2, programa de capacitação e aperfeiçoamento. Inciso 3, programa de avaliação de desempenho. Parágrafo 2º. O plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira será elaborado com base em diretrizes nacionais estabelecidas em regulamento, no prazo de 100 dias a contar da publicação desta lei. Parágrafo 2º. A partir da publicação do regulamento de que trata o parágrafo 2º deste artigo, as instituições federais de ensino disporão dos seguintes prazos. Inciso 1. 90 dias para a formulação do plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Inciso 2. 180 dias para a formulação do programa de capacitação e aperfeiçoamento. Inciso 3. 360 dias
para o início da execução do Programa de Avaliação de Desempenho e o dimensionamento das necessidades institucionais com a definição dos modelos de alocação de vagas. Parágrafo 4º. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito profissional, será aproveitado o tempo computado entre a data em que tiver ocorrido a última progressão, processada segundo os critérios vigentes, até a data da publicação desta lei, e aplicáveis ao Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos e a data em que tiver sido feita a implantação do Programa de Avaliação de Desempenho, previsto nesse artigo em cada instituição federal de ensino. Artigo 25. O Ministério da Educação, no prazo de 12 meses, a contar da publicação desta lei, promoverá a avaliação e exame da política relativa a contratos de prestação de serviços e a criação e extinção de cargos no âmbito do Sistema Federal de Ensino. Artigo 26. O plano de carreira, bem como seus efeitos financeiros, será implantado gradualmente na seguinte conformidade. Inciso 1. Incorporação das gratificações de que trata o parágrafo 2º do artigo 15 desta lei. Enquadramento por tempo de serviço público federal e posicionamento dos servidores no primeiro nível de capacitação na nova tabela constante no anexo 1 desta lei, com início em 1º de março de 2005. Inciso 2. Implantação de nova tabela de vencimentos constante do anexo 1b desta lei em 1º de janeiro de 2006. Inciso 3. Implantação do incentivo à qualificação e a efetivação do enquadramento por nível de capacitação, a partir da publicação do regulamento de que trata o artigo 11 e o parágrafo 4º do artigo 15 desta lei. Parágrafo único. A edição do regulamento referido no inciso 3 do caput deste artigo fica condicionada ao cumprimento do disposto no artigo 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 26-A. Além dos casos previstos na legislação vigente, o ocupante de cargo do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação poderá afastar-se de suas funções para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação com ônus com a instituição de origem, não podendo o afastamento exceder a 4 anos. Parágrafo único. O afastamento de que trata o caput deste artigo será autorizado pelo dirigente máximo da IFE e deverá estar vinculado a projeto ou convênio com prazos e finalidades objetivamente definidos. Artigo 26b. É vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos cargos vagos ou ocupados dos quadros de pessoal das instituições federais de ensino para outros órgãos e entidades de administração pública e dos quadros de pessoal desses órgãos e entidades para aquelas instituições. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica a redistribuições de cargos entre instituições federais de ensino. Artigo 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.